Porto Nave é um porto privado, né, aqui em Navegantes, hoje líder em movimentação no estado. Nós movimentamos aí mais de 50% de toda a carga aqui do estado de Santa Catarina. É um terminal bastante jovem, nasceu em 2007, iniciativa privada, hoje com cerca de 1.100 funcionários e uma média de 1.400 caminhões dia. Referência nacional em movimentação e também é mundial em relação aos números que nós temos aqui de operação. É um terminal que investe muito em tecnologia, muito em automação, né, para que os nossos processos estejam sempre aderentes às melhores práticas portuárias. Em 2013 iniciamos uma pesquisa, né, aqui no estado com várias empresas em relação às soluções de integração nota fiscal eletrônica. E nessa pesquisa a gente chegou no nome da Conexão, achamos ela bastante aderente à nossa necessidade e já startamos um piloto e na sequência efetivamente a implantação. A Conexão NFL veio para suprir uma demanda nossa interna de gerenciamento dos documentos eletrônicos de nota fiscal, especialmente em substituição ao recebimento de e-mails, né? Até então nós recebíamos essas notas fiscais todas por e-mail, isso acabava gerando alguns problemas, né, no recebimento. E com Conexão isso acabou, porque o Conexão ele faz a conexão, ele tem uma integração direta com o Cefaz, né, e não temos mais o problema de não ter uma nota integrada, porque essa conexão é direta com o Cefaz. Bom, a gente teve uma segurança maior no sentido de evitar que alguém não deixasse de receber uma nota fiscal, né, porque isso era uma vulnerabilidade bastante grande quando nós recebíamos isso por e-mail. E a partir do momento que teve a integração do Conexão, nós tivemos a certeza de que todas as notas emitidas contra a Porto Nave chegavam na Porto Nave, né, pelo Conexão. Agilidade, né, além da segurança, agilidade, porque deixou de ser um processo manual no ponto de vista que o usuário tinha que receber um e-mail, importar. Porto Nave ela tem uma preocupação muito grande com as questões legais, né? Nós temos um comitê interno de análise de legislação e nos preocupa muito em manter a empresa 100% aderente a todas as legislações vigentes. E na ocasião, quando nós avaliamos o produto da Conexão, nós sentimos um produto bastante aderente à nossa necessidade, né? E nos deu muita segurança na implantação também. Nós temos a certeza de estar com um produto que atendeu no passado a legislação e também vem atendendo as alterações que venham a surgir dela, né? Desde o primeiro contato que nós tivemos com a Conexão, desde a apresentação do produto, né, o trial e a implantação, nós tivemos sempre um atendimento comercial e técnico bastante ágil, né, eu diria, no sentido de sempre nos auxiliar nas dúvidas, na correção de eventual problema. Tivemos uma facilidade muito grande também de integração com o nosso ERP TOTOS, um produto terceiro mais integrado ao ERP, e foi um processo muito simples essa integração. E a aplicação ela teve uma aceitação muito rápida pelos usuários aqui no terminal. E, consequentemente, a nossa área contábil e fiscal hoje percebe muito esse ganho que nós tivemos. Porque com Conexão, todas as informações de quantidade, produto, impostos, valores hoje são importadas automaticamente. E antes disso, essas informações eram lançadas manualmente pelos usuários responsáveis. Nós tínhamos uma incidência grande de erros de digitação, né, que impactava lá no processo final, na contabilidade fiscal. Com a implantação do Conexão e a automatização dessa integração, nós passamos a resolver esse problema, né? Além disso, também tivemos ganhos com o manifesto das notas fiscais, né, a ciência da nota fiscal via portal, né, seguindo a legislação, processo também feito pelo Conexão, né, que tem nos auxiliado bastante no processo fiscal e contábil da empresa.